Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Doutor Henrique Bonaldi, tudo bem, doutor Henrique? Ei, gente, boa tarde, vocês estão bem? Tô bem, já vi o senhor hoje de manhã. Você não enjoa de mim não, doutor? Conversa comigo no Bom Dia Espírito Santo, conversa comigo. Ai, se ele enjoa de você, deixa eu falar. Eu amo o doutor Henrique, gente. Doutor Henrique, te adoro. Você é maravilhoso. Ela fez com o coraçãozinho assim com a mão. É a Anne Comete, nossa colega jornalista, que está aqui, doutor Henrique. Então, eu tô entrando aqui até pra ver a Anne Comete, peraí. Que eu vou ver também. Entra aí no vídeo pro senhor ver. Entra lá, cbnvitória.com.br, tá fazendo coraçãozinho. Olha, que legal. Eu adoro. Muito obrigado, mulher. Imagina. É uma das melhores fontes que a gente tem. Imagina, Afe Maria, culpa do Mário. Mário que é maluco. Mário e Adalberto, dois malucos. Nós vamos ser presos um dia aqui, já falei. Vamos. Por falar em ver, rapaz, o senhor já me perguntou por que do Neida, adoro agora falando do Neida. Ele tá moderninho demais. Eu parei de enxergar assim bem. Aí eu tinha um orgulho que lá longe eu enxergava o que estava escrito. Aí do Neida parei de enxergar. Fez aniversário. Completou 40 anos. Isso. Entendi. O doutor Henrique falou que é um processo normal mesmo, é um desgaste, enfim. Só que eu ainda estou me recusando a usar óculos. E já está ficando muito complicado para mim. A ponto de... E eu fui tirar um cadeado de bicicleta, não tem? Tem número, eu não enxergava mais. Misericórdia. Já prova que aquele cadeado tem um número aí para pequeno. A viatura da polícia, o que o senhor tá fazendo aí, meu senhor? Tentando abrir o cadeado. Entendi. Que nem é minha bicicleta, por sinal. Pior que não é minha. Desculpa. Não é minha. Minha irmã me deu, você tira o cadeado, me deu a senha, eu não consigo nem chegar no número que eu abri a senha. E a bicicleta no apartamento antigo, uma confusão danada. Onde eu quero chegar, doutor? Eu ainda continuo me recusando a usar óculos. Se eu ficar forçando assim, afastando o braço e não usar o óculos logo, eu vou ter mais graus ou dane-se, vai ficar a mesma coisa assim, só eu que vou ter esse incômodo? Mário, vou correr o risco de ser leviano aqui, mas não é por informação técnica, é por informação de paciente. Minha esposa está com o mesmo problema, nós fomos no oftalmologista, e aí, por incrível que pareça, eu posso confirmar isso na semana que vem, mas a segunda oftalmologista da minha esposa, quanto mais ela forçar, teoricamente é melhor. Quanto mais ela acostumar com óculos, maiores ficam os graus. Então ela falou assim, nesse começo, Sarita, se você conseguir evitar o uso de óculos é um pouco melhor, mas a evolução é inexorável, assim, vai evoluir, só talvez evolua um pouco mais devagar, mas não trava a evolução não, a evolução vai vir, meu amigo, isso faz parte da idade. Ah, não tem jeito, mas quando você bota o óculos... Parece que se abre um mundo novo. Você fala, é assim? É mesmo. A letra é assim? É a minha sensação, Mário, todos os dias. Quando eu acordo, sem óculos, aí eu coloco o óculos ali, eu falo, nossa, é o novo como o mundo é lindo. É a famosa vista cansada. Doutor, eu acho que não se fala mais inexorável, certo? É inexorável. Ah, é inexorável? Não é inexorável mais. Tô corrigindo o senhor, né? Só tô dando um toque aqui de leve. Sabia? Não, é por favor, trocar a palavra. inexorável. Inexorável. Eu acho que é inexorável agora. Inexorável. Não é inexorável que se fala. Sabe quem me falou, né, doutor? Mas é bonito inexorável também, não fica feio, não. Inexorável. Nós já discutimos palavras bonitas aqui da língua portuguesa. Eu gosto de gol. Gol, acho a palavra linda. Gol. O doutor, a Juliana Santos, nossa comentarista aqui de educação, deixou uma pergunta para o senhor muito intrigante. Ela disse que a mãe dela é renal crônica. Tem problema grave renal. E começaram a aparecer erupções na pele da mãe dela, dona Berenice. E aí ela foi ao médico, olha, minha mãe tem com essas erupções na pele, uma dermatologista falou, ela é renal grave? A gente falou, E a mulher falou, mas por quê? Isso aí. Qual é a relação, doutor, de renal grave para erupções na pele? Ai, Mário, agora você me pegou, hein? Mas eu posso trazer a resposta. Eu suspeito que é, mas eu prefiro não falar. Se você me permitir, eu fico... mas tem alguma relações com a doença renal, mas eu posso, na semana que vem a gente faz um compêndio disso aí, me comprometo. Já tá anotado aqui também. Perfeito. Pra gente ajudar a dona Berenice. Tem pergunta de ouvinte. Quem quiser mandar pergunta, nosso WhatsApp, Patrícia? 992-994297. E antes do Mário pedir, eu repito, 992-994297. Maria, doutor, eu fico com a barriga inchada direto. Um dia mais, outros menos. Começou com um desconforto no lado esquerdo da barriga. E eu tenho ressecamento também. Como é que a gente pode ajudar a Maria? Algumas condições podem dar essa sensação de abdômen volumoso. Talvez do lado esquerdo, se a gente somar isso à constipação,
Isso pode ser pela constipação. Alguns indivíduos têm essa sensação. Sabe que antes das fezes saírem pelo ânus, antes da gente depositar as fezes no vaso, ela se acumula ao lado esquerdo mesmo, né? Ela se acumula numa porção do intestino chamada sigmoide. Chama sigmoide, inclusive, porque tem um sinal, é como se fosse um S no final. E aí, em alguns indivíduos que constipam, e constipam mesmo, assim, ó, eu tenho uma irmã, aliás, eu só tenho ela de irmã, falo uma irmã só para parecer que pode ser uma outra, né, para não queimar tanto o filme dela, mas eu só tenho ela. Ô, Mário, ela já chegou a ficar 16 dias sem ir no banheiro, pra você ter ideia, cara. Quando viaja, essas coisas, ficam nervosas e acaba não indo no banheiro. Você pode imaginar o volume do que tem lá dentro com 16 dias. Então, primeiro, ela é uma alça intestinal que tem a capacidade de distender, porque caso contrário não caberia 16 dias ali dentro, né? E a outra coisa é que ela pode dar essa assimetria. Sabe que indivíduos constipados que estão internados, eles são magros, você consegue palpar pela barriga o bolo fecal ali. Então, isso é um dos exemplos, por exemplo, que pode dar isso. Agora, outras circunstâncias podem dar isso, né? Até a sensação do indivíduo de que ele tá mais inchado, né? Nós conhecemos uma moça que teima que o IMC dela é normal contra os cálculos matemáticos, teima com a balança e ela fala que é porque ela está inchada. E essa sensação do indivíduo às vezes prevalece, né? O cara chega no consultório para você, falando para você assim, vários casos, viu, Mário? Não, eu tô com edema aqui na perna, olha para você ver meu edema na perna. Quando você vai examinar a perna do cara, não tem edema, mas é a sensação, é subjetivo. E ele tem direito de pensar isso, né? E aí um dos jeitos que tem para tranquilizar isso é mostrar para ele fisiologicamente que não tem edema. Você palpa junto com ele, mostra uma perna com edema para ele ir entendendo. Então, outra causa dessa sensação dela é a análise subjetiva, isso existe. Zé Carlos Schaefer tem uma pergunta e depois Anne comete. Boa tarde, doutor. Bom? E aí, Zé Carlos, você tá bom? Ele fica imitando o senhor, percebeu, doutor Henrique? Que ele imita o senhor? Às vezes ele nem tem pergunta, ele só pede para participar para imitar o senhor. Tudo bem, doutor? Bom? Tem a pergunta assim, sem nada, fala, Chico. Vamos lá. Todos os problemas cardíacos são diagnosticáveis previamente, doutor? Pergunto isso por quê? A pessoa vai lá, faz o check-up dela, anualmente ali no cardiologista, tá tudo certo. Mas aí foi fazer uma atividade física, sentiu uma pontada ali no peito, ali perto do coração, e já ficou assustado. Falou, eita, fui no cardiologista, ele falou que tava tudo certo, agora eu senti um desconforto aqui. Schaefer, essa pergunta é a do trilhão, ela nem é a do milhão, cara. Isso é o que a medicina tenta, isso é o que a galera que é dona dos exames aí, né, a GE, a Siemens, isso é uma das coisas que a medicina mais estuda, cara. Como é que eu faço para enxergar as doenças pelo menos mais graves ou aquelas mais preponderantes, mais prevalentes, para que eu consiga sanar aquele problema do cara. E infelizmente, cara, aí a gente não está falando das doenças que não vale a pena rastrear, isso é um outro ponto, né? Tem doença que é tão rara, que economicamente não vale rastrear. Nossa, Henrique, que absurdo, a pessoa... infelizmente, gente, saúde é feita, muito da saúde é feita com dinheiro, e aí não vale a pena. Mas nós não estamos nem falando disso, não. Nós estamos falando das rastreáveis, das que valem a pena rastrear, como por exemplo que o Schaefer falou aí de doença cardiovascular, doença de coração. Infelizmente não existe nenhum exame no mundo capaz de olhar o indivíduo e garantir que ele não vai sofrer do coração. Isso não existe na medicina ainda, tá? Existem alguns exames muito bons, como por exemplo, o cara fez um cateterismo e o cateterismo do cara não tem nada. Esse é um exame que consegue enxergar tanta coisa, que diminui muito a chance do cara ter um evento depois de ter um cateterismo sem grandes coisas. Mas isenta? Não. Tem gente que sai com cateterismo com a plaquinha lá de 10%, o médico avisa ele que tem que tomar meia dúzia de remédio para ele ir embora para casa tranquilo e que 3 dias depois ele está enterrado e o diagnóstico da necrópsia é que ele infartou. Isso existe também. Porque, Schaefer, não é só análise anatômica que define doença, é análise fisiológica. O que quer dizer isso? É a função, que é o que esse cara executa em termos de funções, e aí agora eu não estou falando de função normal, e sim da função da doença. Quando a doença encosta no cara, nem sempre ela faz alteração anatômica, às vezes ela faz alteração funcional, e aí a grande sacada hoje na medicina não é achar só as lesões anatômicas. Nós vivemos uma época
30, 40 anos atrás, que a grande preocupação era achar a doença anatômica. Só que se viu ao longo do tempo, desculpa estar me estendendo, mas se viu ao longo do tempo que a doença anatômica ela vem depois da doença funcional. Primeiro o órgão fica disfuncional e você faz um método de imagem, o método está normal. Ele ainda tem a anatomia normal. Depois é que altera a anatomia. Então, a sacada dos caras hoje em dia é tentar achar biomarcadores, marcadores que me fazem entender se a função está boa ou não está boa. E aí tem alguns métodos que já tentam achar isso um dia, já acham com alguma qualidade, mas existe um exame que olha e fala assim, ó, você está isento de... Não, infelizmente não. Entendi. Não, pergunto por quê. Tem um cidadão que joga futebol comigo, que ele disparou a correr lá, falou, rapaz, meu coração disparou aqui, senti uma pontada, um negócio estranho. Falei, opa, que é isso? Vai no médico. Ele, não, mas eu fiz o check-up já, tem uns 6 meses, e o médico falou que estava tudo certo, que eu não precisava me preocupar. Aí eu falei, peraí, deixa eu perguntar isso para doutor Henrique, para saber se ele precisa do médico ou não. Ô, chefe, Mário, desculpa, quer falar aí? Não, quero ouvir o senhor, que é a questão do chefe. Não, só para estender, porque isso é legal. Então, assim, ó, chefe, vamos fazer eu sempre tento trazer exemplos antagônicos, assim, opostos, para a gente entender a função da minha orientação aqui. Pensa assim, ó, Schaefer, 21 anos, atleta, não tem nada, não tem história na família, não tem hábito ruim, o cara tá magro e teve essa mesma pontada depois de exame. Precisa voltar no cardiologista? Não. Olha quem é o Schaefer, entende? Agora, Schaefer, 65 anos, obeso, hipertenso, fumante, alcoólatra, história familiar vasta para doença cardiovascular, também teve a mesma coisa depois de 6 meses. Precisa voltar no cardiologista? Precisa. Então, uma das coisas que a gente consegue se proteger nas decisões médicas, apesar de não termos esse santo exame aí que teríamos condições de ver tudo, é a nossa capacidade de análise clínica. Existe um livro, Selmo Celeno Porto, que é o livro de clínica que a gente mais estuda aí, a semiologia, né, o estudo dos sinais e sintomas, que sempre diz isso, a clínica ela é soberana. Melhor do que qualquer exame no mundo é o olho no olho, é o cara te entender. Exatamente por esses opostos. Fica fácil de enxergar como opostos, mas hoje se gasta um tempão, vários estudos no mundo para tentar montar calculadoras para calcular essa análise que a gente fez agora com os 2 Schaefer que a gente imaginou. Só para você ter ideia que é um gasto até menor, a medicina avança muito em quantificar esses riscos, porque nada mais é do que o olhar daquele clínico lá de 1950, que o cara era um cara experiente. O que era um médico experiente há 50, 60 anos atrás? Era um cara com essa capacidade de análise. Ele foi somando os 2 milhões de pacientes que ele viu e ele conseguiu chegar a essa análise. Quando tem isso, o cara é de mais risco do que quando não tem isso. Hoje a gente quantifica muito isso em calculadora para não dar direito ao médico de errar, né? Para não dar direito ao médico de achar algo. A gente tenta quantificar o tempo inteiro, principalmente em atendimento de pronto-socorro. Anne quer fazer pergunta? Tem ouvintes aqui na fila. Anne Comete, nossa repórter e jornalista, tem pergunta também, doutor. Na verdade, eu quero falar sobre aquela ouvinte que mandou uma mensagem sobre o inchaço na barriga, porque eu tenho intolerância à lactose e eu também sou alérgica a leite. Então, talvez esse sintoma dela seja algum tipo de intolerância, né, doutor? Eu lembro que eu descobri minha intolerância há quase 15 anos atrás, quando não se falava disso. E aí eu percebi que quando eu comia leite, né, queijo, enfim, derivados, eu me sentia muito mal, né? Eu tinha um inchaço absurdo, que às vezes demora até 3 dias pra ir embora, assim. Você realmente sente aquele desconforto muito grande. E aí eu percebi, naquela época não tinha nome de intolerância à lactose, né? Eu percebi que quando eu consumia leite e derivados, eu tinha esse desconforto já. Reduzir bastante na minha alimentação, né? Você não consegue eliminar porque, assim, ocasiões sociais, né? Toda essa questão é muito complicado. Mas, assim, no dia a dia é uma coisa que eu deixei. Então, assim, talvez se ela fizer um teste, né, doutor, com ela mesma. Perfeito, Anny. E o Mari, tá vendo por que toda hora a gente volta, a gente entra no ciclo do diagnóstico e depois voltar pro cara, principalmente quando a gente tá na TV, de falar pro cara assim, cara, procura ajuda. Por causa disso aí, olha que massa. A Anny ia ficar os últimos 15 anos que ela teve alívio de sintoma, ela ia ficar sofrendo uma vida se ela não procurasse o porquê do que ela está sentindo. Então, hoje talvez a medicina não consiga resolver e deixar ela continuar tomando leite e derivados, não, mas ela já sabe que se ela fizer uma dieta restritiva, melhora. Então, sempre tem que buscar o porquê. A medicina ajuda muito os indivíduos no porquê, que nada mais é do que o diagnóstico, né? A gente chama esse diagnóstico etiológico. Por quê? Qual é a causa que está acontecendo com a Anny? Descobriram e ela tirou. E é perfeita a análise.
dá uma distensão abdominal tremenda, a barriga do cara parece um tambor, e ele geralmente cursa ou com muita azia ou com muita diarreia, uma diarreia inclusive que é uma diarreia com flatulência, é uma diarreia explosiva, né, sai junto com muito gás. O filme As Branquelas, né, doutor, retrata bem. É isso aí. E aí, olha pra você ver que legal, é uma medida simples, só tirar, é muito bom. Eu tenho a mesma coisa que você, Andy, só que com glúten. E eu tirei glúten e acabou o meu problema, olha que fantástico. Então, a gente sempre tem que procurar. Quem está escutando a gente aí que tem edema, que tem dor, que tem a íngua que o Mário adora, tem que procurar, cara, porque pode ser uma cura boba, assim, ó, pode ser algo muito bobo. Ou, melhor do que isso, você pode estar descobrindo uma doença grave no início, e aí a chance de tratamento e melhora disso é absurda. Então tem que procurar, não pode ficar vendo uma alteração e ficar em casa bobeando com isso não. Tá, o Guto tá dizendo que tem problema de vista também. A estratégia que ele tá me indicando: leva o celular, tira foto das coisas. No supermercado eu tiro foto. Nossa, mas aí amplio e leio. E no restaurante peço o óculos emprestado do garçom. Do garçom? Do grau. Nossa, gente. Guto tá nesse... Gisele, também sou fã do Dr. Henrique. Olha que importante. Pude conhecê-lo no período de cuidados paliativos do meu pai. Ele é muito didático nas suas explicações. Um grande abraço. Gisele, doutor, o senhor cuidou do pai dela num momento muito difícil, pelo que ela está relatando aqui. Muito obrigado, viu? Enfim, muito obrigado, Márcio. Tá, Gisele. O Orlando começa assim: pelo amor de Deus, não sei mais o que fazer para cessar tosse e a rinite, nunca vai embora. Já fui em médico, me passaram quase R$400 de remédios e nada de melhorar. Dificuldade para dormir, estou usando muito Neosoro. E parece que ele afeta o lado cardíaco. Socorre o Orlando aqui, doutor Henrique. E eu já ouvi falar aqui rapidinho, Mário, que Neosoro aí, doutor Henrique, não sei se é verdade ou mito, que é viciante, tá? Neosoro é sorina, aqueles negócios? Não, aquele negócio de limpar tem que usar mesmo, aquela bomba que Mas joga lá dizem dentro. Não, não é o de limpar, é o remédio pra desentupir. Não, Orlando é aquele soro que você joga Não, bomba. esse que ele tá falando não é esse. Quem é que responde? Eu, Ania, Adalberto, Schaefer ou doutor Henrique? Graças a Deus. É o seguinte, alguns desses... Primeiro que vamos relacionar tudo com o que eu e Adalberto conversamos hoje à tarde. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção à Alergia, né? Nós estamos falando, o caso da Ania é um caso alérgico, o meu é um caso alérgico, o dele é um caso alérgico. E aí esse dia ele existe principalmente pelo pessoal da pediatria, porque nós estamos entrando na fase do inverno que exacerbam essas doenças do Orlando aí, inclusive. Então, vamos fazer referência a esse dia, lembrar da importância desse dia e vamos exemplificar com a questão do Orlando. Orlando, é o seguinte: a rinite crônica, que é diferente da rinite aguda, que geralmente é uma rinite que acontece ocasionalmente, de uma forma muito mais bruta, dura poucos dias, geralmente associada a uma infecção viral. Essa sinusite que você está falando, que é a crônica, tem algumas metodologias para tratar isso. Eu trato isso com algumas coisas. A minha última possibilidade de tratamento é o uso dessas medicações nasais. Se você for no otorrino hoje, ele vai te falar assim, ó, lava o nariz todo santo dia, lava as coisas onde você dorme com mais frequência, usa menos produto com cheiro, então não só perfume, como amaciante tem que diminuir o cheiro. A lavagem de nariz tem que ser uma lavagem específica, o cara vai te ensinar a lavar o nariz. E aí, depois disso tudo feito, ele vai te indicar algumas medicações para controle da doença ao longo do tempo, ao longo dos dias, que não são essas medicações de uso de SOS. Parte dessas medicações que você está usando, Orlando, é uma medicação que a gente usa assim, não tem outro jeito, eu tenho que dormir porque eu tenho que fazer uma prova amanhã, eu vou usar essa medicação. Por que disso? Porque parte dessas medicações tem nela uma substância que pode, com mais de 5, 7, 10, 15 dias de uso, fazer uma rinite de rebote, que a gente chama, que é uma rinite causada pela medicação. É como se seu nariz estivesse ficando irritado pela medicação que você está usando. Então, para quem tem hoje rinite, está nos escutando, procura não usar esse tipo de substância, usa soro fisiológico, usa água da torneira, tenta lavar o nariz, porque a intenção do uso do soro, Mário, não é só tirar aquela meleca que está lá, é limpar o nariz da substância que está causando a alergia. E aí, se você coloca mais uma substância junto, é pior, entende? Então, e tem que procurar o otorrino, para quem tem muita dificuldade. Eu tenho desvio de septo, eu tenho hipertrofia de cornea, eu tenho rinite. Procura o otorrino, cara, porque ou ele vai te operar, ou ele vai te mostrar o tratamento que se faz para evitar as crises.
Uma das medicações usadas é corticoide via nasal. Tem uma dosagem fininha de corticoide, pouquinho, que usa tópico, que não faz mal ao organismo do sujeito e, ao mesmo tempo, faz com que esse nariz fique mais preparado, mais forte para aguentar o contato com essas substâncias que estão causando. Mas a sacada maior é limpe, tem que limpar, você tem que tirar, vamos chamar de pólen, para a gente ser mais grosseiro, tem que tirar o pólen lá de dentro, tem que tirar as poeiras de dentro do nariz, caso contrário, meu amigo, você vai ficar jogando substância, mas substância não vai ter jeito, isso é infindável. Orlando, tomara que tenha te ensinado a limpar o nariz direito aí, para você se aliviar, tadinho. Tô com pena dele, ele falou, socorro, doutor Henrique. O ouvinte não quer ser identificada, mas a pergunta dela, tenho certeza, vale para muita gente. Sou e estou muito ansiosa. Tem horas que o coração parece que vai dar um troço. Me alimento bem, de maneira saudável. A atividade física regular me salva. Mas meus exames cardiológicos estão todos normais. Mas estou em pleno climatério. Tenho medo de infarto. Já ouvi dizer que mulher não chega a sentir muitos sintomas. Acho que a questão é a ansiedade. Né? Do que é climatério, gente? Mário, presta atenção, isso é um trem que aflige o mundo hoje em dia, tá? As doenças não orgânicas estão num avançar de quantidade assustador, desde pediatria, aqui nós estamos falando de TDAH, nós estamos falando de autismo, até passando por adulto com a coisa da ansiedade, da crise de pânico, dos quadros depressivos. Isso é uma epidemia no mundo e isso precisa ser tratado. Então a primeira grande notícia ela já afastou as possibilidades de doença grave, afastando as doenças cardiológicas que por vezes têm os mesmos sintomas que o indivíduo que está em crise dessas questões não orgânicas. Isso já é um belo ponto, assim, isso inclusive, Mário, faz parte do tratamento desses indivíduos. Você mostrar para eles que não é grave, que a doença que ele tem não é a grave, não é a que tira risco de vida dele, já é um belo calmante. Assim, eu tenho vários pacientes que passam pela bateria de exame, se tranquilizam e depois melhoram até nas questões psiquiátricas. E aqui é necessário fazer referência a dois profissionais, o psiquiatra e o psicólogo. Mário, sem essa mão, sem esse braço para te tirar dessa piscina ruim aí, dessa água fria, é muito difícil sair, cara, tem que pedir ajuda. E deixa eu falar uma coisa, tem um grande fator de risco que as doenças se somam. Então a doença psiquiátrica, ela não é assim, nasci ansioso, vou morrer ansioso. Não. Pode virar, a ansiedade pode virar um quadro depressivo, que pode virar um quadro demencial depois, você pode evoluir com demência, tipo um Alzheimer mais cedo, porque você tá nesses quadros. Então procurar ajuda não é uma questão de melhorar só a sua qualidade de vida, nós estamos falando de tempo de vida também, certo? Então precisa procurar ajuda psiquiátrica, psiquiatra e psicólogo. E eu garanto que 80% de quem está nos escutando deu uma identificada, falou, opa, eu também tenho esse estranho aí, porque nós estamos vivendo uma época muito difícil, que inclusive tem prevenção para isso também. Tem jeito de melhorar a qualidade de vida a ponto de diminuir muito os sintomas psiquiátricos e psicológicos, tá certo? Então, nosso ouvinte que não quer se identificar, se a gente machuca o braço, não vai no ortopedista? Se precisa de óculos, não vai no oftalmologista? Se está com um problema mental, é doença também, gente. Procurar o especialista, psiquiatra, psicólogo. A gente ainda lida isso assim de uma maneira como se não fosse relevante, importante. Isso, meio tabu, né? E o psiquiatra sabe a medida certa do remédio. Não adianta tomar o remédio que o vizinho tomou, que o grupo do WhatsApp passou. O psiquiatra sabe... E às vezes não é remédio, Mário. Às vezes nem é remédio, exatamente. Falei bem, né, doutor? Me achei o senhor agora. Eu fui muito bem agora. Eu já falei, cara, que... As aulas de anatomia, lembra, Adalberto? Ele dava show, cara. O cara é danado. Na televisão agora, botar um órgão lá, o doutor vai explicar onde é que ele fica. Essa porque me lascou. Henrique, eu sempre lembro que Mário falou assim que se ele fosse um pouco mais novo, ele ia querer ser médico. Com certeza, adoro medicina. Eu acho muito bom. Doutor, dá parabéns pra minha mãe, que eu terminei falando bem assim do senhor, igual. E hoje é aniversário da minha mãe, não tem nada a ver com as coisas, mas tem me dando parabéns pra minha mãe, vai. Parabéns para a senhora. E outra coisa, eu não conheço uma pessoa que não tenha admiração com a senhora, tá? Todo mundo fala que as análises que a senhora faz, o que a senhora, com a coisa da revisão, né? Todo mundo, inclusive minha irmã é apaixonada dela. Já botou uns 5, 6 livros lá, umas coisas lá que minha irmã produz para ela revisar. Mas chega que mandar trabalho pra mamãe que ela não quer mais não, tá muito trabalho. Obrigado, doutor, fica com Deus. Tchau, vamos com Deus, boa semana.